Será que nós estamos realmente nos edificando em Cristo ou enganando a nós mesmos? Esta é a importantíssima reflexão de hoje, que é o 19º discipulado da nossa série. Eu espero que você esteja acompanhando com muita atenção até o fim tudo o que será revelado aqui na palavra e que você compreenda a urgência deste ensinamento. Como eu já havia dito, o nosso discipulado, ele precisou ter toda uma longa introdução preparatória para o que nós estaremos vendo daqui para frente. Então esse discipulado, ele se tornará cada vez mais prático. E se nós não compreendermos que tudo o que estamos aprendendo é para ser praticado, nós estaremos enganando a nós mesmos. Então eu quero convidar você a fazer comigo a leitura de um texto muito esclarecedor a esse respeito, que se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 16. Peço que você confira na sua Bíblia e que você procure sempre acompanhar o discipulado, tendo a sua Bíblia em mãos e, inclusive, conferindo tudo que eu estou dizendo aqui, que depois que esse vídeo estiver já publicado no canal, e ele tem sido publicado todo sábado às 18 horas como uma estreia, então se você estiver assistindo no sábado, às 18 horas, seja muito bem-vindo, a participar do chat aqui, e se você tiver, inclusive, alguma pergunta para fazer dentro do assunto que está sendo aqui tratado, eu estarei procurando lhe responder o quanto antes, ou então responder nos comentários, tá? E então eu quero pedir que você esteja, por favor, depois deste vídeo publicado, conferindo novamente tudo o que foi dito, dando pausa no vídeo, para que você leia o contexto dos textos que eu leio aqui, para que você se certifique de que eu realmente não estou tirando nenhum texto do contexto. Eu estou ensinando, de fato, aquilo que o texto está dizendo e não tentando colocá-lo dentro de outro contexto. Então, por isso é muito importante que você leia todo o Novo Testamento, de preferência toda a Bíblia, mas o Novo Testamento nós precisamos urgentemente conhecer em nossos dias, principalmente porque nós temos percebido uma grande incompreensão a respeito da nova aliança, a respeito da graça de Deus que há em Cristo Jesus. E é muito importante que você procure se proteger de falsos ensinamentos. E a melhor forma de você se proteger é lendo a sua Bíblia e principalmente o Novo Testamento. E ainda que você não entenda tudo, prossiga na leitura. Prossiga na leitura. Vou falar mais sobre isso ainda hoje, mas quero como texto base para aquilo que nós vamos aqui refletir neste nosso discipulado de hoje, quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 16. Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 16, que nos diz assim: Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia ou impureza, dependendo da versão, e
Então vou repetir aqui o versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e vestígio de maldade, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, aquele que apenas ouve os ensinamentos, mas não os coloca em prática, tem enganado a si mesmo. Por exemplo, nos discipulados anteriores eu falei sobre nós sermos nascidos de novo, regenerados, Cristo ser formado em nós, e mostrei que este processo se dá por nós estarmos praticando a oração, a meditação na palavra, a vigilância, mas se nós negligenciarmos a prática da oração, da meditação nos ensinamentos de Cristo e da própria vigilância, procurando nos abstermos daquilo que é pecaminoso, daquilo que é mal, daquilo que é sujo, daquilo que é impuro, e ao mesmo tempo buscando fazer o que é correto, se negligenciarmos isso, estamos enganando a nós mesmos. E como eu já havia dito nesse discipulado, foi necessária toda uma longa introdução em mais de 15 vídeos gravados aqui e publicados no canal A Deus Toda a Glória, para que nós estejamos compreendendo Cristo e os seus ensinamentos e a importância de colocar em prática os ensinamentos de Cristo. Mas o que eu vejo hoje em dia é muita negligência a respeito de nós realmente praticarmos a oração e orarmos do modo correto. Vou falar sobre isso hoje aqui ainda. Ainda falarei longamente sobre oração mais adiante. E nós vamos começar a entrar, na verdade já entramos, em ensinamentos práticos, irmãos, práticos, que nós precisamos de fato nos esforçarmos em colocarmos eles como hábitos na nossa vida. Começando pela oração, mas a oração correta, e a meditação na palavra, mas a meditação correta também. E eu vou dar aqui uma pincelada a respeito disso, para mais adiante nos aprofundarmos tanto na oração quanto na meditação da palavra, até mesmo na vigilância também. Vigiar não é tomar conta da vida dos outros. Já falei sobre isso aqui também de um modo bem superficial, e mais adiante vamos nos aprofundarmos nisso. Mas quantas pessoas, inclusive, deixaram de assistir o discipulado porque não querem mudar? Não querem. Você quer? Né? Estou falando com você que está assistindo esse vídeo aqui agora. Você quer mudar? Você quer ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus? Você quer ser uma nova criatura em Cristo? Você quer dar muito bom fruto para a glória de Deus? Ou você quer continuar enganando a si mesmo, achando que é discípulo de Cristo, mas apenas acredita que ele existiu, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, que ele um dia voltará, mas não querendo ter qualquer compromisso com o que ele ensinou? Se você não tem compromisso com o que Jesus ensinou, você não é dele. Você não nasceu de novo. Você está perdido, como aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo, que estava tão perdido quanto o filho pródigo, apesar de estar na casa do pai. E há muitos perdidos na casa do pai. Pessoas que pensam que são filhos de Deus, mas que, na verdade, não têm um relacionamento com ele, não têm intimidade com ele, não o amam de fato. E é lamentável
é assustador, para dizer a verdade. Para dizer a verdade, é assustador. E quanto mais eu ensino sobre termos compromisso com o que Cristo ensinou, menos as pessoas se interessam em assistir o discipulado, em querer congregar com irmãos que levam a sério o ensinamento de Cristo. E é isso. Bom, vamos lá para a palavra. Tiago, capítulo 1, como nós já lemos, do 16 ao 22. Quantos são aqueles que estão enganando a si mesmos e que não compreendem, irmãos, que nós temos que colocar em prática o que nós estamos ouvindo? Vejam comigo o versículo 21, que diz: por isso, rejeitando toda a imundícia, em algumas versões impureza, tanto faz, e aí na Almeida Corrigida Fiel há uma palavra aqui bem complicada, e superfluidade de malícia. Superfluidade, no grego, nós encontramos ali algumas possibilidades de tradução, mas a melhor delas, no meu entender, é vestígio, rejeitando todo vestígio de malícia ou maldade. A palavra mesmo no grego é maldade. Então aqui na CF está superfluidade de malícia, mas vamos entender o que significa isso. Tirando de nós, rejeitando qualquer vestígio de maldade. Qualquer vestígio de maldade em nosso coração. Você quer abandonar a maldade? Ou você ainda faz algumas coisas por maldade? Você ainda é malzinho ou malzinha? Você ainda paga o mal com o mal? Você ainda deseja o mal a alguém? Você quer vingança contra alguém? Você ainda conta certas mentirinhas? Você ainda age com falsidade? Você ainda não tem sinceridade no seu coração? Você engana o seu próximo? Você está enganando a si mesmo. Como o ser humano é mau. Eu mesmo sou ser humano, então estou falando de mim. De vez em quando eu me assusto com alguns pensamentos que me ocorrem, mas na medida em que nós vamos crescendo em Cristo, nós vamos sendo transformados por Ele, pelo seu Santo Espírito que habita em nós. Agora, o importante é o não resistir ao Espírito Santo, que me mostra quem realmente sou. E isto acontece quando eu medito na palavra, e eu já expliquei a diferença entre ler a palavra, estudar a palavra e meditar na palavra. Há pessoas que apenas leem, há pessoas que leem e estudam, e há pessoas que são transformadas pela palavra, quando estão meditando na palavra. Não estão apenas lendo e estudando, mas meditando. E o que significa meditar na palavra? Ler a palavra contra mim mesmo, buscando por ela ser repreendido, instruído, transformado. Agora, para que isto aconteça, é preciso 2 passos. O primeiro passo, rejeitarmos a maldade. E nisso eu incluo toda imundícia, toda impureza. Então, eu tenho que buscar eu tenho que querer abandonar o mal. Querer abandonar o mal. E o poder para que eu abandone o mal está no Espírito Santo. E por isso eu tenho que orar da maneira correta. Ou seja, orar para que aquilo que eu estou lendo seja aplicado no meu coração e eu venha a ser transformado pela palavra. Só que muitos não querem ser transformados pela palavra. Leem o texto bíblico como se estivessem com os olhos vendados. E aí eu me refiro aos olhos espirituais. E procuram apenas ficar atentos a questões que não são práticas, que não levam realmente a nenhum ensinamento prático, quando na verdade nós temos que focar naquilo que é proveitoso, naquilo que vai
fazer com que sejamos transformados. Então, o que nós encontramos aqui? Que, em primeiro lugar, temos que rejeitar toda impureza e vestígio de maldade que houver em nós. Então, na medida que eu vou meditando na palavra, eu vou me arrependendo de toda e qualquer imundícia que haja em mim e maldade que haja em mim, e orando para que isto saia de mim, e ao mesmo tempo o que? Receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Mas, pastor, eu não sou salvo pela graça de Deus por meio da fé em Cristo? Claro que sim. Mas o que é ter fé em Cristo? Eu já expliquei a respeito do que é fé. Fé não é apenas crer no sentido de acreditar. Fé também significa confiar, então eu confio em Cristo para a minha salvação, e é também comprometer-se com o que ele ensinou. E ele nos ensinou, primeiramente, arrependimento, metanoia. Então, se você perdeu o discipulado em que eu falei sobre fé, em que eu falei sobre arrependimento, é muito importante que você assista estes discipulados, para que você compreenda que fé não é algo superficial, não é apenas aliás, nem é uma crença. Fé, de fato, é confiança, comprometimento e não apenas meramente se acreditar que Jesus existiu e que ele é o nosso Salvador. Porque se você não tem Jesus como teu Senhor de fato, querendo seguir o que ele ensinou, então você está enganando a si mesmo. E nós vamos, a partir de agora, entrar em ensinamentos muito objetivos e práticos, e se nós não compreendermos que, na medida em que ouvimos os ensinamentos e não os colocamos em prática, estamos não somente enganando a nós mesmos, mas condenando a nós mesmos, nós estaremos, ao invés de crescendo em Cristo, estaremos, na verdade, sendo cada vez pessoas mais desprezíveis. Porque, lembre-se, o próprio Senhor Jesus nos advertiu: a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E hoje eu encontro pessoas que querem estudar a Bíblia, mas não querem ser transformados pela palavra. Eu encontro pessoas que ficam lendo a Bíblia para procurar erros na Bíblia e tentar encontrar justificativas para descrer da Bíblia. Quanto mais eu leio a Bíblia, irmãos, mais erros eu encontro, mas não na Bíblia, em mim, em mim. E é por isso que Tiago ele compara aqui a questão de conhecermos a palavra como alguém que olha no espelho. Porque quando nós estamos meditando na palavra, a palavra nos revela o quanto nós ainda precisamos ser transformados, irmãos. Só que aquele que apenas lê a palavra e não procura se transformar, está enganando a si mesmo. Enganando a si mesmo. Não engane a si mesmo. Quantos ensinamentos práticos eu já trouxe aqui no discipulado? Eu falei, por exemplo, recentemente, sobre a importância de diariamente nós lermos principalmente o Novo Testamento e todo o Novo Testamento. Inclusive temos um plano de leitura no nosso ministério, no qual nós lemos todo o Novo Testamento a cada 6 meses, inclusive intercalando a leitura dos 4 evangelhos com epístolas, para que nós estejamos entre um evangelho e outro já lendo algumas epístolas. Então lemos, por exemplo, Mateus e em seguida lemos Romanos. E como Romanos é uma longa epístola, depois de Romanos nós já vamos entrar logo em Marcos. Aí depois de Marcos nós vamos ler outras epístolas, depois vamos entrar em Lucas e outras epístolas, depois em João e assim por diante, para depois entrarmos em Atos, né? E outras epístolas ainda e finalmente o Apocalipse. Então é muito importante que nós conheçamos o Novo Testamento,
Mas não apenas para adquirir conhecimento, irmãos. E aí é que está o ponto. Aí é que está o ponto. Existem pessoas que só querem estudar a Bíblia, mas não querem abandonar a hipocrisia, não querem abandonar a falsidade, não querem abandonar a fofoca, não querem abandonar a inveja, a ganância, a soberba, o orgulho, a avareza, o amor ao dinheiro. Há tantas pessoas assim. Isto é assustador, mas é realmente revelado pelo próprio Cristo, que muitos diriam a ele: Senhor, Senhor, mas ouviriam do Senhor: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E iniquidade não é apenas fornicação e adultério. Iniquidade também é hipocrisia. Hipocrisia é iniquidade. Falsidade é iniquidade. Inveja é iniquidade. Soberba é iniquidade. Ganância é iniquidade. Fofoca é iniquidade. Ou seja, tudo isso é pecado. Tudo isso é detestável a Deus. Então, que nós estejamos procurando sermos pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas que busquem de fato viver Cristo, sermos transformados por Ele. Agora, essa transformação não se dá pela minha força, pela minha carne, mas pelo poder de Deus que habita em nós, que nele cremos, que estamos realmente tendo fé em Jesus. Mas fé, repito, é estarmos de fato comprometidos com Cristo, unidos a Cristo. É preciso haver um querer estar nele para que ele esteja em nós. Você quer isso? Você quer? Ou você está enganando a si mesmo? O Espírito Santo falou muito ao meu coração sobre pessoas que estão acompanhando o discipulado, mas que não querem serem transformadas, que estão enganando a si mesmos, não querem mudança interior. Então esse discipulado é para quem quer ser transformado. Porque, irmãos, não adianta crer que Jesus é o caminho se não andarmos nesse caminho, ou seja, praticando o que ele nos ensinou. Repito, e guarde isso com muita atenção. Não adianta crer que Jesus é o caminho se não andarmos nesse caminho, ou seja, se não colocarmos em prática o que ele nos ensinou. E por que muitos não colocam em prática? Porque não querem colocar em prática. Só tem curiosidade de saber a respeito de Jesus. Existem milhares, talvez milhões de pessoas assim, interessadas em Jesus, mas não em seguir o que Jesus ensinou. E nós temos que compreender que não adianta crer que Jesus é o caminho se não compreendermos o que ele quis dizer com ser o caminho. Há um caminho, irmãos, para nós andarmos. E se não andarmos neste caminho e dissermos que somos cristãos, estamos enganando a nós mesmos. Porque ser de Cristo é estar nele, é andar como ele andou. Como está, por exemplo, escrito na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Será que nós estamos andando como ele andou? Então vejam, o que nós percebemos aqui em Tiago é que engana a si mesmo aquele que não está caminhando em Cristo. E caminhar em Cristo é dar os seguintes passos. Vamos exemplificar isso com o passo da perna esquerda e o passo da perna direita. Vamos lá. Perna esquerda, rejeitar tudo aquilo que é impuro e mal. Perna direita, praticar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, isso diariamente, irmãos, isso é caminhar em Cristo. É nós darmos estes passos diariamente. Eu rejeitar, eu renunciar às inclinações carnais, da natureza carnal, e eu procurar colocar em prática
aquilo que o Espírito Santo está me orientando a fazer. O perdão, por exemplo. O perdão não é só eu me arrepender dos pecados, é eu também perdoar a quem me ofendeu, a quem me fez mal, e pedir perdão a quem eu fiz algum mal. Mesmo que essa pessoa diga não te perdoo, fizemos a nossa parte. Quando pedimos perdão, mesmo que a pessoa não nos perdoe, fizemos a nossa parte. Então, o mesmo ensinamento, por exemplo, nós encontramos em Hebreus, no capítulo 12, onde no final do versículo 1 e início do versículo 2 encontramos o seguinte, e aí eu também substituí algumas palavras procurando trazer um sentido mais aproximado do texto grego, não que as versões que tenhamos em português não nos tragam um entendimento correto, elas nos trazem um entendimento correto. Mas às vezes algumas palavras são um pouco mais complicadas, ou então não são exatamente algo mais profundo que nós encontramos naquela palavra original grega, e então eu escrevi da seguinte maneira, Hebreus 12, final do versículo 1, início do versículo 2. Removendo todo o obstáculo e o assediante pecado, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Então percebam que aqui em Hebreus 12 nós também encontramos o que Tiago, ou melhor, o que o Espírito Santo nos diz também em Tiago, no capítulo 1, versículo 21. Ou seja, rejeitar o mal, que é onde o texto diz em Hebreus 12, no final do versículo 1, removendo todo o obstáculo e o assediante pecado. Removendo, rejeitando, tirando isso das nossas vidas. Eu não quero mais pecar. Eu me lembro de um louvor que eu aprendi numa vigília, quando eu era recém-convertido. Naquela vigília, um dos muitos louvores, né, que foram cantados ali, e muitos, aliás, eu estava aprendendo, porque eu era um recém-convertido, um deles dizia assim, eu não quero mais pecar, eu só quero é te louvar, meu Senhor, eu te amo demais, eu não quero mais pecar. E aí é que está o ponto. Você não quer mais pecar? Ou ainda quer ser hipócrita, falso? Ainda quer ser ganancioso, invejoso, orgulhoso, obstinado, vaidoso? Como é que é? Eu nunca esqueci mais desse louvor. Ele é bem fácil, né? E o problema é que muitos querem ainda continuar nos seus pecados. E não dá. Não dá para nós realmente sermos discípulos de Cristo se não compreendermos que pecado não é apenas fornicação e adultério. Por que eu estou falando disso? Porque no meio religioso existe muito esta questão de que se foca muito na questão sexual, e claro que adultério é pecado, fornicação é pecado, práticas homossexuais são pecado, né? Claro que sim, mas pecado não é só isso. E aí é que está a questão. Quantas pessoas religiosas que são pessoas que falam mal dos próprios irmãos, que são hipócritas, que no dia do culto estão ali cumprimentando os irmãos, dizendo eu te amo, irmão, graça e paz, irmão, a paz do Senhor, oh meu amado, minha amada, e depois está falando mal dele. Às vezes mal terminou o culto, indo para casa, já está falando mal de um irmão, de outro irmão, seja lá de quem for, né? E isto não é realmente o que o Senhor nos ensinou. Então vejam que interessante, logo depois de Tiago nos ensinar o que ele ensinou, ele vai falar sobre a questão da língua.
ele vai falar sobre aqueles que não refreiam sua língua e que estão enganando a si mesmos. Tá? Então, aqui em Hebreus, ainda em Hebreus, né, por um lado nós temos que rejeitar o mal, removendo todo obstáculo, ou seja, tudo aquilo que está entre eu e o Senhor, tudo aquilo que está prejudicando o meu crescimento espiritual. Eu já falei aqui, por exemplo, sobre como é prejudicial a pessoa estar diariamente assistindo filmes, séries, novelas, porque em quase todas, 99%, digo sem exagerar, 99% dessas produções de filmes, novelas, seriados, né, e hoje em dia até desenhos, há ali o pecado sendo exaltado. Tá? Então, inclusive são histórias que geralmente terminam muito bem, né? As histórias elas têm um final feliz, sem Deus, sem que Deus faça parte dessas histórias. Ninguém orou, ninguém buscou a Deus, ninguém meditou na palavra, mas o final é feliz. Todas estas histórias são mentirosas. A vida real não é assim. Não é assim. Então, você tem tirado esses obstáculos da sua vida? Por que, por exemplo, muitas pessoas não conseguem parar com a pornografia, com o vício de pornografia? Por quê? E hoje em dia isso é terrível, né? Porque com a internet ficou muito facilitado o acesso à pornografia. Antigamente a pessoa tinha que ir numa banca de jornal comprar uma revista pornográfica. Hoje em dia, no próprio celular, a pessoa consegue acessar conteúdo pornográfico e ficam viciadas naquilo. E depois, para se libertar daquilo, não conseguem, mesmo orando, mesmo lendo a Bíblia. Por que não conseguem? Porque apesar de estarem orando e lendo a Bíblia, ainda estão assistindo filmes, séries, novelas, e em todas estas produções, ou em quase todas, e quando eu digo quase todas, 99% delas, né, nestas séries, filmes, novelas, há pitadas de erotismo. Existem, por exemplo, em muitos filmes, em algum momento, aparecendo uma mulher seminua, uma pitada de erotismo. Existem pessoas ali dando beijos escandalosos, pitadas de erotismo. E aí a pessoa não entende porque não consegue deixar o vício de pornografia. Porque apesar dela não querer mais ver vídeos de sexo explícito, ela está, por outro lado, assistindo vídeos onde implicitamente o sexo está sendo também promovido. Tá? Então é preciso abandonar essas coisas. Por isso que em Hebreus está dizendo, removendo todo o obstáculo. Algumas versões diz todo o embaraço, ou desembaraçando-nos. Né? E muitos não se desembaraçam, muitos não deixam esses obstáculos, que prejudicam o nosso crescimento em Cristo. Então você tem que renunciar a isso e entender que é perda de tempo ficar sentado 1h30, 2 horas. Tem hoje vídeos aí, filmes em cinema de 3 horas. Ficar ali sentado, de boca aberta, vendo aquilo ali. Você está sendo manipulado por aquilo sem perceber. Então com isso eu estou dizendo, é proibido assistir televisão, é proibido ir no cinema. Queridos irmãos, entendam uma coisa, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que praticar aquilo que edifica, aquilo que convém, crescer espiritualmente. Quando eu cresço, eu abandono as coisas de menino, eu abandono as distrações. Nós não estamos aqui vivos para nos distrairmos, queridos irmãos. Se você conhece a palavra, você sabe que haverá o dia de prestação de contas. Será que nós estamos dando frutos? Ou nós estamos nos distraindo e o pior, com essas distrações, contaminando o nosso coração? Porque aquilo que entra pela boca vai para o estômago,
Mas aquilo que entra pelos olhos e pelos ouvidos, para onde é que vai? Vai para algum lugar, para a alma, que chamada é de coração, também figurativamente falando. Então não contamine a sua alma, rejeite essas coisas. Então, se nós não compreendermos que temos que praticar o rejeitar o mal e, em segundo lugar, o praticar o bem, o fazer o que é correto, estamos enganando a nós mesmos, irmãos. Então vejam, 2 passos: rejeitar o mal e, em segundo lugar, praticar o bem. E aí, como que Hebreus 12 fala do praticar o bem? Corramos com perseverança, veja aí, corramos, hein? Corramos com perseverança, não temos tempo a perder. A carreira que nos está proposta, muito interessante, que um amigo meu comentou outro dia, não é imposta, é proposta. Você não é obrigado a andar nesse caminho. Mas se você ama a Deus, esse é o caminho que lhe está proposto para a tua salvação. Tá? Esse é o caminho. Então, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Agora, talvez alguém diga, tá vendo, pastor, é só olhar para Jesus, é só olhar para Jesus. Mas o que significa olhar para Jesus, irmãos? Olhar para Jesus significa seguir o seu exemplo. Então não entenda errado a palavra. Olhar para Jesus não é uma contemplação, uma contemplação de forma estática. Mas não, olhar para Jesus é nós nos espelharmos nos seus ensinamentos, querendo praticar o que ele nos ensinou. Como eu já havia dito em 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, ou seja, que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Isso é olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Porque a fé não é apenas acreditar, mas é também nos comprometermos confiando no poder do Espírito Santo para nos ajudar a andar nesse caminho. Então eu não ando nesse caminho com as minhas próprias forças, mas buscando o poder no Espírito Santo através da oração, que tem por base a meditação na palavra, ou seja, não é orar de qualquer maneira, mas é orar segundo a palavra de Deus, querendo ser transformado. Então, por exemplo, eu li aqui em Tiago 1, versículo 21, que eu tenho que rejeitar toda imundícia e vestígio de maldade. E se, ao ler isso, eu estou sendo confrontado pelo Espírito Santo e ele está me mostrando que há em mim alguma imundícia, que há em mim algum vestígio de maldade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar a leitura e orar. Senhor, eu reconheço que ainda há impureza em mim. Eu ainda tenho pensamentos sujos, eu ainda tenho pensamentos libidinosos, e eu rogo que o Senhor tire isso de mim, que o Senhor me purifique de toda carnalidade, mundanismo. E, Senhor, eu também reconheço que há em mim vestígios de maldade, Senhor. Eu desejei o mal a alguém, eu quis pagar o mal com o mal. Ó Senhor, me tira de mim essa maldade, Senhor, que eu compreenda que aquela pessoa que me fez mal, ela só me fará mal realmente se, em resposta a isso, eu me tornar uma pessoa má. Então, Senhor, eu rogo a Ti que o Senhor venha tirar de mim, ó Deus, essa maldade, porque aquela pessoa não fez mal a mim, fez mal a ela mesma, porque a Tua palavra diz que aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Então, Senhor, eu perdoo essa pessoa e oro por ela para que ela compreenda o mal que ela está fazendo a si mesma e se arrependa. E muda-me, Senhor, para que eu sempre compreenda dessa maneira, que haja essa metanoia em mim, que haja em mim essa transformação de mente, para que a minha atitude seja diferente para a Tua glória, Senhor. No nome de Jesus, assim eu te peço. Amém. Então, isso é meditar na palavra.
Eu encontrei algum ensinamento que eu preciso colocar em prática, eu tenho que orar para que seja colocado em prática. E o Espírito Santo de Deus se alegrará de eu orar dessa maneira e me ajudará a andar nesse caminho para a glória de Deus. Não é difícil entender isso, irmãos. Não é. Não é difícil entender isso. Esse é o verdadeiro discipulado. É por isso que eu digo, irmãos, que seminários, cursos teológicos, não formam discípulos de Cristo. Vai formar um doutor em teologia, mas não um discípulo de Cristo. E há pessoas que têm mais de 10, 20, 30 até diplomas de cursos teológicos, mas que ainda não se arrependeram de seus pecados de fato e que são cheios de orgulho dos cursos que fizeram e acabam se tornando pessoas soberbas, cheias de si mesmas, que não estão dispostas a aprender, só querem ensinar, mas não querem aprender com ninguém, desconhecendo que o próprio Senhor Jesus usou de uma criança para dizer que aquele que quiser ser grande no reino de Deus tem que se fazer humilde como uma criança. E uma criança é alguém que, por exemplo, está sempre querendo aprender, está sempre perguntando, né? Será que nós somos realmente humildes, irmãos? Porque humildade nada tem a ver com a pessoa ter ou não ter dinheiro, usar ou não usar roupas caras. Humildade não tem a ver com a pessoa ter ou não ter estudado. Eu conheço pessoas ricas que se vestem bem, que são humildes. Por quê? Porque estão dispostas a aprender. Mas há pessoas que, ao contrário, são pessoas que têm poucos recursos, que se vestem com roupas, né, já gastas, e que, infelizmente, não têm humildade. Por quê? Porque não estão dispostas a aprender. Então, que nós estejamos compreendendo que, se nós não colocarmos em prática o que estamos aprendendo, estamos enganando a nós mesmos. E aí é que está a questão. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lembra que em Tiago nós lemos aqui que nós temos que receber com mansidão a palavra? Como que você recebe, por exemplo, o que eu estou lhe ensinando hoje na palavra? Você está ficando revoltado com o que eu estou dizendo? Aborrecido com o que eu estou dizendo? Ou você está recebendo essa palavra com mansidão? Então, assim, nós temos que receber a palavra com mansidão e termos a humildade para, por ela, sermos transformados, colocando em prática o que nós estamos aprendendo. Então, não adianta ler o ensinamento de Cristo, que Cristo nos ensinou, se não quisermos praticar os seus ensinamentos. Muitos chamam Jesus de Senhor, mas não têm realmente a Cristo como o seu Senhor, porque não estão debaixo do senhorio de Cristo. Então vejamos, por exemplo, em Lucas capítulo 6, eu já li esse texto aqui no discipulado, em vídeos anteriores, mas quero e devo enfatizá-lo. Lucas 6, 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, ou seja, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela
casa. Você notou que nas duas situações, da casa construída sobre ou com alicerces na rocha e a casa construída apenas sem alicerces, nas duas situações vieram a tempestade? Nós encontramos isso tanto no primeiro exemplo, do versículo 48, daquele que cavou bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha, quanto no segundo exemplo, do versículo 49, daquele que edificou a sua casa sem alicerces, sem, ou pelo menos sem colocá-los firmados na rocha. Então, é preciso que nós compreendamos que as tempestades da vida vêm sobre todos, mas aqueles que estão colocando em prática o que o Senhor Jesus ensinou, estes conseguirão atravessar as tempestades da vida sem que venham desmoronar a nível espiritual, emocional, físico, de um modo geral. Quantas são as pessoas que se desesperam no momento de uma tragédia, no momento de algo que não estavam esperando que fosse acontecer com eles. Mas, queridos irmãos, pode acontecer com qualquer um de nós. E ao longo da vida acaba acontecendo. Mas se nós estamos realmente colocando em prática o que o Senhor Jesus ensinou, especialmente em relação à oração e meditação na palavra, sendo sinceros para que nós estejamos por ela sendo transformados. Se nós de fato assim recebermos a palavra, meus amados irmãos, nós então estaremos conseguindo suportar as coisas que sobrevirão ao mundo. Estamos, queridos irmãos, às vésperas de acontecimentos mais terríveis até do que o da pandemia, que já passou. Talvez outras pandemias podem acontecer, piores ainda. Será que nós estamos realmente firmados em Cristo, fortalecidos nele? Ou quando estas coisas sobrevierem ao mundo, vamos desmaiarmos, vamos nos desesperarmos? Então coloque em prática o que o Senhor nos ensinou. Ele não nos ensinou apenas com palavras, nos ensinou com o seu exemplo. E o Senhor Jesus dava exemplo de oração. Ele tinha uma vida caracterizada pela oração. Quantas vezes os apóstolos acordavam e não encontravam o Senhor Jesus ali onde eles estavam, porque o Senhor já tinha acordado antes deles para orar. Eis aqui, já estou antecipando aqui uma orientação que eu quero dar a você quando eu falar sobre a prática da oração, que é nós começarmos o nosso dia orando e, de preferência, acordando antes de todos os outros na nossa casa para termos o nosso momento a sós com Deus em oração. Alguns dizem, pastor, na minha casa eu não tenho um aposento em que eu esteja sozinho para orar. Tem sim, tem sim. O banheiro é um aposento onde você pode estar sozinho para orar. Quantas vezes eu orava no banheiro porque eu não tinha na casa que eu morava um aposento que eu pudesse estar sozinho, né? Então, até a própria cozinha, mas a cozinha de vez em quando alguém vai entrar ali, né? Pode passar por ali. O banheiro também é verdade, alguém pode bater na porta para usar, mas você pode trancar a porta do banheiro. Na cozinha não, né? Geralmente não. Então no banheiro você tranca a porta e você tem o seu momento a sós ali com Deus. Não é pecado você fazer isso, tá? Tire essa religiosidade vã do seu coração. Não é pecado você fazer isso, você orar no banheiro, tá? Talvez eu não conseguiria orar ajoelhado num vaso sanitário, né? Claro que não, mas não estou dizendo que tem que ser assim, tá? Então não me interprete mal. Agora, vejam que no texto de Lucas, capítulo 6, que nós acabamos de ler, a partir do versículo 46, o Senhor, antes de dar essa ilustração da casa edificada sobre a rocha ou sem alicerces, como em Mateus, sobre a areia ou sobre a terra apenas, o Senhor Jesus ele faz uma pergunta.
Uma pergunta retórica: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ou seja, se você não faz o que Jesus está ensinando, ele não é o teu Senhor. Não chame ele de Senhor se você não está disposto a praticar os seus ensinamentos. Então, fica aqui o alerta. Até porque também não adianta nada nas congregações que estão sendo formadas pelo projeto Quero Congregar, não adianta nada os irmãos estarem se reunindo e lendo o Novo Testamento juntos, se não estiverem focando naquilo que é prático. Vejam que o Senhor Jesus nos trouxe ensinamentos práticos. Mas se você estiver sempre focado em curiosidades ou divergências teológicas inúteis, que não têm valor para a vida prática, você estará enganando a si mesmo. Então também se engana a si mesmo aquele que, embora esteja lendo o Novo Testamento, não esteja focando naquilo que é prático, mas naquilo que não é proveitoso. Então vamos focar naquilo que é prático. Não é errado você ter dúvidas teológicas, tá? Outro dia, por exemplo, um querido irmão, que eu tenho muito apreço mesmo, e o que eu vou dizer aqui, provavelmente ele vai ouvir, e pessoas que o conhecem e sabem da situação vão ouvir também, e eu não estou criticando nem esse irmão e nem esses demais irmãos. Não é errado termos dúvidas teológicas. E esse irmão, por exemplo, ele me perguntou sobre uma dúvida que houve na reunião que tiveram, se Moisés e Elias, na passagem da transfiguração, em que o rosto de Jesus brilha como a luz do sol e as suas vestes ficam embranquecidas, né? Se Moisés e Elias, que apareceram ali conversando com Jesus, eram literalmente Moisés e Elias ou se aquilo era uma visão. Então essa foi a dúvida teológica. Ok, agora eu me pergunto, será que na meditação que os irmãos tiveram, eles perceberam que o mais importante nessa passagem foi o fato de que Moisés e Elias estavam representando a lei e os profetas, ou seja, a lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias, e que Jesus estava conversando com eles, ou seja, não estava brigando, discutindo com eles, e que ouviu-se uma voz do céu, ou seja, o Pai, dizendo o seguinte. Isso está em Mateus, capítulo 17, nós encontramos também essa passagem, por exemplo, em Lucas, né? Mas em Mateus eu guardo porque é o capítulo 17, desde o início do capítulo, e em Mateus 17 nós encontramos o Senhor dizendo no versículo 5, este é o meu filho em quem me comprazo, escutai-o. Escutai a quem? Escutai a Moisés? Escutai a Elias? Escutai a lei? Escutai os profetas? Não. Agora escutai a Jesus. O Senhor Jesus está acima da lei e dos profetas. Então, este é o ensinamento principal. Agora, se você ficou em dúvida se é uma visão ou não, bom, em Mateus capítulo 17, versículo 9, o próprio Senhor Jesus declara: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então, o próprio Senhor Jesus chama de visão. Mas esse não é o objetivo do discipulado de hoje e nem deve ser assunto de discipulado, porque é uma questão improdutiva, tá? Improdutiva. Não estou aqui repreendendo o meu querido irmão ou os demais irmãos. É natural que tenhamos essas dúvidas teológicas. Porém, ao lermos o Novo Testamento, especialmente com outros irmãos, nós temos que focar naquilo que é prático, naquilo que nos transforma. E nesta passagem da transfiguração, o que me transforma é a compreensão de que estou numa nova aliança. Então eu tenho que deixar a lei e os profetas. Eles apontaram para Cristo e agora Cristo se revelou. E eu preciso cada vez mais ter intimidade com Ele, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele vive.
e Ele quer viver em nós. Agora, isto só acontece quando eu estou disposto a renunciar a mim mesmo e poder dizer como Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque eu quero que a minha vida seja para a glória de Deus, como Cristo glorificou ao Pai em tudo, e assim eu também quero viver. Então, vamos focar naquilo que é prático. Queridos irmãos, em Atos capítulo 20, versículo 20, vejam o que Paulo disse aos anciãos de Éfeso, que eram aqueles que pastoreavam as congregações em Éfeso, quando Paulo os chamou a Mileto para dar instruções importantíssimas. E no versículo 20 ele lembrou àqueles irmãos: como nada que útil seja, assim está na Almeida Corrigida Fiel, em outras versões, nada que seja proveitoso, vos deixei de anunciar. Então vejam, Paulo focava naquilo que é útil, naquilo que é proveitoso, naquilo que edifica em Cristo, e não em questões teológicas que distraem daquilo que é mais importante. Então, queridos irmãos, para que nós tenhamos um aproveitamento melhor desse discipulado, que não sejamos ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra para a glória de Deus. Nós encontramos aqui em Atos 20, 20, Paulo dizendo: como nada que seja proveitoso ou útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, mas sempre aquilo que era útil, sempre aquilo que era proveitoso. E por isso é que o mesmo Paulo, escrevendo também a pastores, né, como Timóteo, Tito, ele enfatizou isso. Por exemplo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 3 a 7. Aliás, eu já tenho isso aqui até impresso, eu vou ler aqui, que facilita. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 3 a 7, onde está escrito assim: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Agora preste atenção. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento, ou seja, a finalidade, é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ou seja, você está disposto a ter um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida, ou você não quer abandonar a falsidade, a hipocrisia, abandonar certos pecados secretos que estão aí no seu coração. Então, essa é a finalidade. Um coração puro, uma boa consciência, uma fé não fingida, do que, alerta Paulo a Timóteo, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Quantos hoje se entregam a vãs contendas? Como as disputas a respeito de calvinismo ou arminianismo, pré-meso ou pós-tribulacionismo, amilenismo, pré-milenismo ou pós-milenismo, e etc, etc, etc. Uma vez salvo, salvo para sempre, as pessoas ficam focando nestas questões vãs, vãs sim. Por quê? Porque se você pensar bem, isso em nada vai mudar na sua vida prática, no seu ser transformado numa nova criatura, para a glória de Deus. Outra passagem aqui, eu poderia ler várias, mas eu vou focar aqui em apenas 4, 3 delas em epístolas pastorais. A outra está na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos de 22 a 26, onde nós encontramos o seguinte: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita
as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Rejeite isso. Ou seja, foque no quê? Na justiça, na fé, no amor, na paz. Então, ao servo do Senhor, ele prossegue, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, ou seja, aqueles que insistem nesse ponto, procure ter paciência, mansidão com eles. Agora, eu, por exemplo, eu já tive meus limites com algumas pessoas que eu tentei mostrar que o mais importante é focar naquilo que o Senhor nos ensinou de prático, mas algumas pessoas não querem, infelizmente. Então, instruindo com mansidão os que resistem, agora preste atenção, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, ou seja, um dia estavam no caminho correto, mas depois saíram desse caminho, ficaram distraídos com questões teológicas vãs e deixaram de estar focando naquilo que realmente importa. Coração puro, boa consciência, fé sem fingimento, justiça, amor, paz, E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então vejam, quem está por trás destas questões que dividem os irmãos? O diabo está por trás disso. Escrevendo a Tito, ele disse o seguinte, no capítulo 3, versículo 8, se você puder, veja comigo na sua Bíblia, Tito 3, versículos de 8 a 11. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se a boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, ou seja, contencioso, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então vejam como isto é sério, irmãos. E para finalizar, em Hebreus, capítulo 13, versículos 8 e 9. Versículos 8 e 9. O versículo 8 todos conhecem, mas o 9 é o complemento dele, irmãos. Hebreus 13, versículo 8 e 9. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. E quantas são as pessoas que estão se entregando a alimentos estragados? Lamentavelmente. Eu estou procurando dar a você o alimento sólido da sã doutrina de Cristo para a glória de Deus. Eu espero que você coloque em prática o que você está aprendendo aqui. E que não engane a si mesmo, tá? Ninguém é obrigado a assistir esse discipulado. E se você não quer assistir esse discipulado, também, por favor, não faça parte do nosso ministério, porque nós queremos congregar com pessoas que estão tendo um coração puro, uma fé não fingida, e infelizmente há pessoas que não querem congregar dessa forma. Então, eu estou dizendo isso e procurando aqui o texto que fala sobre isso que eu acabei de ler, 2 Timóteo 2, versículo 22. Foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Queremos congregar com pessoas assim, com um coração puro, e não com pessoas maliciosas que querem ficar ensinando doutrinas várias e estranhas, mas com pessoas que compreendem que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje
e eternamente. E sempre a Deus toda a glória.